Uma definição famosa diz que um livro clássico é aquele que nunca deixa de dizer coisas novas a cada leitura, que nunca deixa de intrigar o leitor. Os livros de Machado de Assis são um exemplo perfeito disso. Machado nasceu há 180 anos, e ainda hoje sua obra permanece um enigma que funde a cabeça dos leitores. O autor de Dom Casmurro morreu em 1908. Na ocasião, foi louvado como escritor genial, o maior do país, mas também era chamado de alienado em relação às questões sociais. Algumas décadas depois, surge uma visão oposta. Na verdade, Machado teria sido um dos mais ácidos críticos da realidade brasileira. Era como se um novo escritor surgisse a partir dali. Outro ponto polêmico envolve a questão racial. Neto de escravo alforriado, filho de pintor negro, Machado nunca abordou a escravidão de forma muito explícita em seus livros. Também nunca se definiu publicamente em relação à cor de sua pele. Na certidão de óbito de Machado, ele foi classificado como branco. Mas hoje, movimentos identitários reivindicam Machado como símbolo da cultura negra do país. O professor da USP, Hélio de Seixas Guimarães, aborda essas contradições que envolvem o maior escritor do país em 2 livros lançados recentemente. Um deles é Escritor por Escritor, Machado de Assis, segundo seus pares, publicado pela imprensa oficial do estado de São Paulo. O outro livro é Amor Nenhum Dispensa uma Gota de Ácido, lançamento da 3 Estrelas, que reúne textos do poeta Carlos Drummond de Andrade sobre Machado. Os 2 lançamentos mostram a relação de amor e ódio que Machado despertava. Mário de Andrade, por exemplo, chegou a escrever que detestava o homem que Machado foi. Na entrevista que você vai ouvir agora, o professor Hélio comenta essas polêmicas e outros paradoxos que fazem de Machado de Assis uma leitura sempre apaixonante. A mão e a luva, a ressurreição. No seu capítulo que abre o livro, você até comenta um pouco que não deixa de ser uma espécie de memórias póstumas de Machado ali, né? O Machado visto a partir da morte dele, né? De 1908, e você faz ali até o primeiro centenário de nascimento dele, né? Exatamente. Como ele era visto por seus pares, né? Pelos demais escritores, né? Exatamente. Quer dizer, o livro aqui começa, né, justamente com a morte do Machado de Assis, em 29 de setembro de 1908, e são as primeiras reações ao Machado de Assis depois de morto, né? Então, a gente tem os textos, por exemplo, do Rui Barbosa, do Olavo Bilac, do Euclides da Cunha, escrevendo ali nos dias, né, nos dias seguintes à morte do Machado, e começando a construir, digamos assim, uma espécie de memória, né, e uma imagem, uma figura do escritor, uma figura póstuma do Machado de Assis. Então esse é o ponto de início, né, deste volume, que vai até 1939, que é o ano em que se comemora o centenário de nascimento do Machado. Então a gente tem aí 1908, 1939 nesse primeiro volume. Então é, de fato, essa constituição, né, de uma figura póstuma. Muitos autores nem chegam a presenciar, não chegam a ver a consolidação, né, a glorificação de sua obra, né, morrem no anonimato, né, não chegam, não tem esse prazer, né, de ver sua obra celebrada. Machado não, né, o que a gente vê pelos primeiros relatos, logo no ano de morte, pouco depois, ele já foi saudado, já foi homenageado como o maior escritor do país, o maior artista, né? Já teve esse tom, quer dizer, já se tinha noção do que ele representava na época, né? Eu acho que o Machado, quer dizer, do período de vida já, ele é um escritor muito celebrado. Ele tem uma posição ali, a partir da morte de José de Alencar, né, nos anos 70, no final dos anos 70, mesmo antes de escrever, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas e os livros que o consagraram póstumamente, o Machado já era um escritor que já entendiam que ele era um escritor excepcional, né? Então já no final dos anos da década de 1970 ele é o grande escritor nacional que vai o grande escritor que vai substituir de uma certa maneira o José de Alencar nessa posição de patrono, né, da literatura brasileira. Agora, os motivos pelos quais ele era saudado e pelos quais ele era reconhecido e que ele foi celebrado em vida, né, são muito diferentes dos motivos pelos quais hoje a gente entende o Machado e atribui uma grandiosidade à obra do Machado, né? Então havia muita dificuldade ao mesmo tempo
tempo. Quer dizer, sabia que era um escritor excepcional, mas havia muita dificuldade de entender por que esse escritor era tão importante, já que ele era tão diferente dos outros escritores seus contemporâneos. Essa é uma questão, né, que eu ia até te perguntar também, sendo uma obra, né, tão diferente, né, quase um OVNI ali, né, naquele conjunto, e ao mesmo tempo ele ser um escritor, quase o escritor oficial do país, já em vida, né? É uma coisa difícil de se equilibrar para qualquer artista, e ele teve essa façanha, digamos, né? Ele consegue ao mesmo tempo fazer uma espécie de paródia de tudo que estava sendo feito, né? Fazer graça, né? E incluir uma crítica a tudo que eram, digamos assim, as crenças e as modas do seu tempo. O Machado lida muito com isso, né? Ele surge ali no romantismo, ele faz troça do romantismo, o realismo e o naturalismo se tornam, né, movimentos e escolas importantes do seu período de vida. Ele também faz troça disso, né? Ele constrói paródias, né, dos procedimentos, de tipos de personagens, de tipos de situação, e ao mesmo tempo, né, ele consegue, quer dizer, fazendo uma espécie de graça, né, de tudo, ele consegue um lugar de respeitabilidade, também porque é uma figura, né, o Machado ele é uma figura que se encaixa na sua vida pessoal, e mesmo na sua vida profissional. Ele circula, né, pelos meios, pelos grandes jornais, atua nos grandes jornais, conhece os homens importantes, quer dizer, ele convive, digamos assim, com a elite intelectual do seu tempo, vai fundar a Academia Brasileira de Letras, que ele constrói também, né, um lugar para si, um lugar de respeitabilidade, um lugar de reconhecimento, né? A Academia Brasileira de Letras é a grande instituição, né, do reconhecimento literário, e ele se empenha, né, participa da construção dela, é o seu presidente vitalício. Então é uma figura muito curiosa, né, que mistura um pouco essa transgressão, esse espírito jocoso, esse espírito pouquíssimo reverente, né, a tudo que se produziu, né, em literatura, que se produziu no pensamento, enfim, e ao mesmo tempo essa figura altamente, né, ajustada de uma certa maneira, respeitável, né, da segunda metade do século XIX e início do século XX. Você até falou, às vezes você acha que talvez ele tenha ocupado esse papel, né, de escritor oficial ou esse artista importante, talvez porque não tenham compreendido a dimensão da obra, porque talvez não tivesse uma compreensão exata da obra dele no momento até, então talvez isso tenha contribuído também para a oficialidade assim em volta dele. Porque o Machado ele é lido, né, pelos seus contemporâneos como um escritor que está tratando, ele inclusive é acusado de ser um escritor, escreve muito bem, é um estilista, tem uma correção de linguagem impressionantes, né? Agora, ao mesmo tempo, ele é visto como um escritor que tratando muito pouco das questões brasileiras, né? Ele é acusado de ser um pouco indiferente às grandes questões do seu tempo, né? A proclamação da República, o movimento republicano, o movimento abolicionista, quer dizer, ele mantém uma posição, né, bastante distanciada, ele não se engaja, né, em nenhum desses movimentos. Então ele é visto como um escritor assim, né, que traz pouco a paisagem brasileira, que descreve pouco os costumes, né, que é um escritor muito elegante. Então ele é celebrado, né, por essas, por questões, por valores e por habilidades, digamos assim, que não seriam exatamente as habilidades esperadas de um escritor brasileiro e de um escritor nacional. Né? Isso é um reconhecimento ou é uma atribuição que se faz tardiamente ao Machado de Assis. A gente vê no livro justamente isso. Como ele é pensado como um escritor meio filosofante, né, universalista, um escritor interessado nas grandes questões do homem, mas a crítica, por exemplo, que o Machado faz à própria sociedade brasileira, à formação histórica e social brasileiras, isso é muito pouco visto pelos seus contemporâneos, tanto os críticos como os escritores que a gente, cujos textos a gente recolheu nesse livro. Você até comenta que a opinião dos escritores acompanha um pouco a avaliação geral da obra, né? Então, um pouco nessa primeira fase que você fala aqui, né? Tem uma ênfase na dimensão existencial, humorística da obra, sim, né? No escritor filosófico, investigador da alma humana, sim, mais distante das questões sociais, desvinculado da realidade nacional. E muitos viam isso até como uma qualidade, até, né? Eu acho que talvez Monteiro Lobato aqui no texto, e falar como se fosse um escritor, é universal, né? Não é, sim, muito ligado, talvez até um pouco pelo complexo de um país de terceiro mundo, alguma, sim, coisa assim, atrasado em relação
a Europa, né? Então, essa desvinculação da realidade, no primeiro momento, é até vista como um ponto positivo, né? Por alguns autores, né? Por alguns dos escritores e alguns dos críticos, sim. Né? Mas ele é muito, quer dizer, também uma cobrança e tem uma expectativa muito grande, né, que vem desde a fundação de uma literatura nacional, da postulação da existência de uma literatura nacional, que é o que se dá no período romântico, né, a partir, sobretudo, no período pós-independência, no período de vigência do romantismo, a partir dos anos 30, né, de que a literatura ela seja uma espécie de espelho, né, uma representação mais ou menos direta das especificidades brasileiras. Né? E nesse sentido, aí o Machado ele frustra, né, os leitores, na medida em que isso não é visível, não é aparente, né, ou não é pela superfície pelo descritivismo, por exemplo, que foi tão caro, né, os escritores românticos. O Machado é bastante avesso a isso. Então, funciona para os dois lados, quer dizer, alguns celebram, né, por essa capacidade, digamos, de falar abstratamente, de falar de uma maneira mais geral, né, e outros o criticam justamente por isso. Quer dizer, isso vai ser calibrado ao longo do tempo e, sobretudo, né, me parece que a partir do final dos anos 30, do final dos anos 30, é o momento em que o Machado começa, de fato, essa figura, digamos assim, do grande escritor nacional, do escritor oficial, de um escritor representativo, né, da brasilidade, ou do que é ser brasileiro. Essa imagem se constrói, se consolida, se cristaliza a partir do final dos anos 30. Até então, né, acho que as coisas vão para os dois lados. Ao mesmo tempo, ele é celebrado pela universalidade e criticado também por ser pouco, né, pouco brasileiro ou pouco nacional. E até essa época a questão racial mesmo, ele ser um escritor mulato, né, não era muito, no seu entender, não era muito abordada também. Então, isso muda também, porque o Machado, quer dizer, ele tem uma trajetória de vida, né, ele é neto de escravos forros, a gente tem a documentação, né, então o pai era filho de escravos forros, a mãe era de origem açoriana, de origem portuguesa, né, então ele nasce como um indivíduo, ele é mestiço. Quando ele morre, o atestado de óbito traz, até pela trajetória social dele, pelo racismo, né, a ideia de que um homem tão bem sucedido e tão refinado, né, ele deveria ser branco, né? Então o atestado de óbito traz isso, quer dizer, traz essa denominação. Como branco. Ele é classificado como branco. E os seus amigos, por exemplo, Joaquim Nabuco, né, em um determinado momento, numa carta muito conhecida, ele repreende um outro amigo, José Veríssimo, que se refere ao Machado como mulato. E o Joaquim Nabuco diz que são os termos que ele usa, diz a palavra não é literária e o Machado de Assis provavelmente não gostaria nada de ser descrito assim. E diz, eu só via nele o branco, na verdade eu só via nele o grego, né? Essa ideia de um escritor clássico, enfim. Essa percepção, ela dura durante muito tempo. Quer dizer, se fala muito pouco, né, da questão da mestiçagem, né, da origem mestiça do Machado de Assis, até que nos anos 30, né, nesse processo de transformar o Machado num escritor exemplar e num homem brasileiro exemplar, que a ideia do mestiço se torna uma ideia muito positiva, né? Então ele vai ser classificado, vai ser entendido por uma biógrafa importantíssima do Machado, uma crítica importantíssima, que é a Lúcia Miguel Pereira, que vai, né, classificá-lo como mulato e vai ver a mestiçagem como elemento importante que daria também, digamos assim, interesse para a sua obra, na medida em que ele é um homem que teve uma trajetória social, né, interessante, quer dizer, de ascensão social, de uma ascensão social possível por uma ambição, né, e também por um talento excepcionais, e a obra dele, de uma certa maneira, representaria isso. Então ela vai ver nos romances, né, os percursos sociais das personagens seriam como se fossem projeções do Machado sobre as personagens do seu próprio percurso. Então, quer dizer, ele estaria tratando da sociedade brasileira, né, a partir de uma origem, né, mestiça, com uma complexidade muito grande, né, por ter participado, né, de várias, mestiço e pobre, né, de origem, por ter participado, digamos assim, de vários estratos e vários segmentos sociais. Como isso se refletia, né? Sim, esse livro da Lúcia Miguel Pereira se chama Machado de Assis, Estudo Crítico e Biográfico. Foi publicado pela primeira vez em 1936, né? E ela desvenda o que seria uma espécie de percurso, uma trajetória, né, do Machado de Assis, impressa de alguma maneira nos seus romances. Então ela mostra que os primeiros romances lidam
com heroínas pobres, muito talentosas, né, com muitos recursos, mas que nascem pobres, e mostra a dificuldade delas para a ascensão social, né? Isso seriam os 4 primeiros romances. E após, a partir de Brás Cubas, dos chamados grandes romances do Machado de Assis, muda-se o foco, quer dizer, a gente tem homens ricos, homens bem posicionados, que veem à frente da cena, que são os narradores, Brás Cubas, depois a figura do Quincas Boba, depois de novo o narrador Dom Casmurro, depois o conselheiro Aires, né, que preside os 2 últimos livros, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Então aí a gente teria, né, as figuras masculinas bem posicionadas, e o Machado traria, né, nesse percurso das heroínas pobres para os homens bem posicionados, a sua própria trajetória de homem que nasce, né, numa família de poucas posses, de poucos recursos materiais, e que faz uma ascensão social. Então, né, a obra seria, né, de uma certa maneira, uma representação, né, uma projeção desse drama, né, que o Machado de Assis viveu. No livro aqui vocês coletaram bastante, tem textos muito interessantes de grandes nomes, né? Euclides da Cunha, o Euclides da Cunha acho que narra até os últimos momentos ali, né? O caso de um garoto anônimo que vai lá se despedir. Acho que ele lamenta, ele ou outro autor lamentam que foi muito simples, né? Pouca gente, né? Uma pessoa daquele vulto, né? Que merecia muito mais e tal. E tem José Veríssimo, né? Grandes críticos. E 2 dos mais interessantes, até pela repercussão que os nomes têm hoje, pela visão, eu acho que são o Lima Barreto e o Mário de Andrade, né? O Lima é interessante porque ele é quase um escritor bem antípoda do Mal Machado ali, né? Bem mais associado ao aspecto social, né? Que escancarava essa questão racial. E ele fala no trecho que você selecionou que o Machado era deixa eu até achar aqui na página. O Machado era um homem de sala, né? Amoroso das coisas delicadas, sem uma grande, larga e ativa visão da humanidade e da arte. Quer dizer, aquela visão do artista oficial, uma referência, ele analisa já por um aspecto mais negativo, né? Vê como aquele que está ali, de certa forma, num pedestal, né? Sim. E fazendo uma crítica do que ele julgava também a desvinculação com relação aos temas mais urgentes do país da época, né? Sim, acho que nesse volume fica muito claro, né, o peso que o Machado representa, quer dizer, a sombra que o Machado projeta sobre aqueles que vêm depois dele, quer dizer, um escritor, né, de uma sofisticação, de uma grandeza, né, e com uma produção vastíssima, né, e que coloca, né, problemas. Quer dizer, claramente é um grande escritor, mas ele é um grande escritor por motivos que não são reconhecidos como motivos válidos, né, tanto para o Lima Barreto como para o Mário de Andrade. Quer dizer, o Lima Barreto não se conforma um pouco, né, do Machado, tendo a origem social, né, e a origem racial que teve, quer dizer, de ele não ter uma postura, né, de combate, como o próprio ele próprio teve. Quer dizer, é um antecedente que é um grande escritor, ele defende, de uma certa maneira, o Machado de Assis de uma espécie de universalismo. Ele diz que as personagens do Machado constrói personagens que estão, sim, né, embasadas no Rio de Janeiro, que elas não poderiam estar em outro lugar, mas ao mesmo tempo ele acha que é um pouco escritor muito, né, muito da burguesia, muito da sala de visitas, né? É um escritor muito elegante, um escritor, né, que não tem, digamos assim, essa escrita mais dilacerada, né, que é a do próprio Lima Barreto. E no caso do Mário de Andrade também é algo parecido, quer dizer, o escritor, né, o Mário de Andrade, num empenho tão forte, digamos, para a renovação da literatura brasileira, né, para a busca, né, de uma dicção popular, de uma literatura mais democrática, num certo sentido, num registro mais democrático, né, da produção literária, ele vai ver no Machado de Assis o escritor muito avesso a isso. Quer dizer, o Machado não é essa a faixa que o Machado ocupa, e não é isso que ele está, né? Então, não é isso que ele está buscando, né? Ele vai ser identificado pelo Machado como um escritor acadêmico, um escritor um pouco lusitano, com uma dicção, né? Uma construção que lembra um pouco a discussão, a dicção, né? Lusitana, né? E isso é uma dificuldade, quer dizer, o escritor que não se engaja, né? Um escritor que não combate diretamente,
a partir da sua literatura. Então, é muito interessante ver isso, né? Quer dizer, eles não percebem, né, naquele momento essa crítica que a gente falava antes, né, que será percebida já na segunda metade do século XX, do Machado como esse escritor que, na estrutura mesmo, se na superfície ele não está, né, ele não está tratando, obviamente, das questões do Brasil, do modo como outros escritores estavam tratando, entendiam que era necessário, né, ele está tratando isso na estrutura mesmo do texto, quer dizer, na fatura do texto, no nível, seria no nível, digamos assim, mais profundo do texto que esses dramas e que essas questões e que esses conflitos ganham, né, uma forma, uma configuração. Né? O próprio Mário é muito legal também, né, o texto, porque ele comenta, ele é convidado para escrever um texto, né, no 39, o centenário Sim. de nascimento. Claro, espera-se no momento desse um texto de tom mais laboratório, homenagem, né? E ele fica naquele dilema, ele comenta, porque mesmo tendo, após o livro da Lúcia, ali, após o começo dessa revisão, ele ainda tem muitas reservas ao Machado, né? E é legal, mais ou menos, ele fala que ele pode mais ou menos admirar Machado, mas não pode amá-lo. E numa carta aqui, tem um trecho que você selecionou, numa carta dele, que ele fala que, na verdade, eu simplesmente detesto o homem que ele foi, né? É natural que o deteste, porque se há dois seres, moral e intelectual, socialmente antagônicos, somos ele e eu. É um depoimento, né, duro, né? A gente vê. Isso é muito interessante também, porque os textos que o Mário de Andrade escreve sobre o Machado em 1939 são 3 textos, né, que formam um conjunto, que a gente reuniu o conjunto todo aqui. E depois uma carta também no final. E a carta no final. Essa carta mostra, quer dizer, a dificuldade esse trecho que ele acaba de ler um pouco da carta, é mais informal, então ele se deixa... Ele é uma carta com um amigo, Maurício Loira Gama, né, em que ele fala da dificuldade de escrever aquele texto, que ele não podia destoar muito, né, era um momento de homenagem ao centenário de nascimento do Machado, quer dizer, não era o caso dele vir, né, com críticas pesadas, mas ele diz coisas desse tipo, quer dizer, ele admira, né, o Machado, mas ele não ama Machado, né, porque o Machado, de fato, a posição que ele tem em relação às questões, o modo como ele vê a literatura, como ele entende a literatura, e o modo como ele se posiciona em relação às questões do tempo, são muito, talvez, elaboradas demais, né, ele deveria ter saído mais a campo, ele deveria ter combatido mais, até em função da posição, né, de muito destaque que ele ocupava na cena cultural e na cena literária do Brasil. Então isso, para o Mário, isso é uma coisa muito difícil de ser entendido. E o que é interessante a gente ver aqui no volume, que esses textos do Mário, né, que são conhecidos por quem estuda literatura, quando a gente vê o conjunto, tanto o texto do Mário quanto o texto do Lima Barreto. Quando a gente vê o conjunto, são mais de 30 autores escrevendo sobre Machado, a gente vê como Lima Barreto e o Mário se destacam, né, desse conjunto, e se destacam por isso, quer dizer, eles têm uma visão dilacerada em relação ao Machado, porque realmente é um escritor que eles respeitam, eles sabem que né, o Machado domina o métier, né, é um escritor realmente grande, né, com uma capacidade, né, de escrita, criação de um estilo, né, impressionantes, mas ao mesmo tempo eles não engolem, né, de uma certa maneira, a postura que o Machado adota como escritor ao longo da sua vida. Quer dizer, o modo como ele participa também da vida política e social de uma maneira muito discreta, né, muito nos bastidores, digamos assim, da vida brasileira. Né? Principalmente essa visão, esse embate, esse conflito que o Mário tinha é um pouco também da relação dos modernistas, né, com o Machado, né, do movimento modernista. Né? Talvez até pela posição de cânone dele, aquela coisa de você negar, querer aceitar, negar, querer superar, né? Acho que tinha um pouco essa... acho que sim, para o modernismo a gente vê isso, né? Para os escritores do modernismo, o Machado é um escritor, primeiro, fundador de academia. A academia era uma espécie de inimiga, né, dos modernistas. Era um escritor na poesia, um escritor identificado com os parnasianos. Né? Então, Machado sempre defendeu, por exemplo, os versos longos, os alexandrinos, os versos de 12 sílabas, que eram execrados, né, pelos modernistas que buscavam, digamos assim, um verso menos engravatado, né? Um verso mais próximo da oralidade, um verso mais próximo, né, da musicalidade popular. Né? Então, Machado era visto como uma espécie de antípoda, um escritor muito avesso ao espírito moderno, modernista. E nos anos 20, por exemplo, no momento, né, da revolução, ou do movimento modernista mais forte, o Machado praticamente não é tratado por esses escritores todos. O Machado começará a ser
assunto, né, dos grandes escritores do modernismo, justamente em 1939. Quer dizer, o texto do Mário é o momento em que vários escritores identificados com o modernismo começam a escrever sobre Machado. Até então, o Machado é praticamente uma figura da qual não se trata. E quando se trata do Machado, por exemplo, o Drummond, em 1924, 25, escreve um texto sobre Machado, em que ele também diz que é um escritor para a gente repudiar. Quer dizer, ele é um mestre de falsas lições, ele não tem muito o que dizer para quem está empenhado na renovação, né, em quebrar o cânone, né, em alterar o cânone, em modernizar, né, a literatura brasileira. Né? E aí o percurso que vai se dar, o Mário de Andrade, né, ele morre aí em 45, né? Ele não engole, mas acho que o Machado é uma dificuldade até o fim. O Drummond, ao longo do tempo, né, e sobretudo ali no final dos anos 50, né, ele escreve uma das coisas mais bonitas, né, que o escritor escreve para outro na literatura brasileira, que é aquele poema A um Bruxo com Amor. Mas é um percurso que vem de décadas, né? Ele continua escrevendo de 25, né? até praticamente a morte ele escreve sobre Machado, mas de 25 a 50 e tantos é o tempo, mas são mais de 30 anos em que ele tem que se haver com essa figura grande, né? Um pouco intimidadora e um pouco avessa àquilo que era o espírito do modernismo. Até o momento que ele, de uma certa maneira, faz as pazes e declara, né? Assim, sem meias palavras, né, o amor ao bruxo, né, um bruxo com amor, que é o epíteto que ele inventa, né, o bruxo do Cosme Velho, né, e que aí ele faz uma declaração mesmo, derramada quase, né, de amor ao Machado de Assis. E essa relação do Drummond e Machado também é o tema do outro livro seu, que está saindo agora, né, pela 3 Estrelas, que é Amor Nenhum Dispensa uma Gota de Ácido, né? Exatamente. Que são textos, crônicas que o Drummond escreveu sobre... Exatamente, porque o Machado, ele escreve, né, em 25 esse texto, chama A Tradição na Literatura, e que ele diz que o Machado é um escritor a ser repudiado, e aí a gente vê, né, nesse conjunto de textos que ele escreve de 25 até praticamente a véspera da morte, que a gente vê a mudança, né, a mudança da posição da visão que o Carlos Drummond de Andrade tem sobre o Machado de Assis, e ele mesmo escreve o título, né, Amor Nenhum Dispensa uma Gota de Ácido, é o que o Drummond escreve lá, né, um pouco antes de morrer, ele diz que o Machado de Assis, ele logo começou a ler o Machado de Assis, que na juventude, durante algum tempo, ele fez algumas macriações, né, contra o Machado de Assis, mas que depois, enfim, que ele de uma certa maneira se reconcilia e ama plenamente o Machado de Assis, e aí ele escreve essa frase: amor nenhum dispensa uma gota de ácido, né? Então ele está falando um pouco dessa acidez, dessa dificuldade, né, que ele tem na juventude com o Machado, e que se dissipa ao longo do tempo, em que ele, de uma certa maneira, se compenetra, né, do que é a grandeza, né, do Machado e do texto do Machado. Né? Esse texto, A um Bruxo com Amor, é lindo porque é um texto feito são versos quase todos feitos com imagens, com figuras, com personagens, né, da obra do Machado. Então é como se ele construísse um poema, né, um grande poeta construiu um poema a partir da escrita do outro. É como se ele, de uma certa maneira, estivesse incorporando, digamos assim, a voz do Machado na sua própria poesia. Então é um processo realmente muito, muito interessante. Interessante é o que você fala também no seu texto de introdução, como, voltando, né, que o cânone não é só aquele autor que está empoeirado ali, aquele livro pesado, chato, né, como alguns dizem, né, como é uma coisa viva e que vai mobilizando, e os outros autores vão se debatendo com ele ao longo do tempo, né, admirando, negando, e aquilo sempre... É uma coisa que não acaba, né? Não tem um sentido que se esgote, né? Quer dizer, cada geração vai lendo e vai propondo novos problemas, novos contextos. Diante daquela ideia de um escritor clássico, né? Quer dizer, cada geração, né? As gerações, elas vão encontrando questões de interesses diferentes, né, na obra. Eu acho que o Machado, né, no nosso caso, no caso do Brasil, é o escritor que está no centro da cena há muito tempo. Né? Quer dizer, o Machado começa a ser lido em meados do século XIX, 1857, é o primeiro registro de alguém escrevendo sobre algo que o Machado escreveu, e desde então, né, essa produção, quer dizer, as pessoas no Brasil, críticos, leitores, escritores, enfim, estão lendo o Machado e
atribuindo sentidos diferentes. Quer dizer, tem uma mudança muito grande, né, no modo como o Machado é entendido, né, e a obra do Machado é entendida e lida, ou o que da obra é valorizado em cada momento. Então essa questão, né, como dizia, ele vai ser lido, né, como escritor branco, quer dizer, existe uma espécie de interdito dado pelo Joaquim Nabuco. Depois a crítica nos anos 30 vai lê-lo como um escritor mestiço, né, a categoria que se utiliza no momento é o mulato, né, um mulato pobre, do morro, que faz toda a ascensão social. E mais recentemente no Brasil né, existe uma reivindicação da leitura do Machado como um escritor negro, afrodescendente, né? Isso são estudos que vêm, né, vindo, que vão se desenvolvendo e que tem a ver, né, com as questões identitárias e com o fortalecimento né, dos próprios movimentos de afirmação da negritude, né? Então o Machado ele continua, né, é uma prova, digamos assim, da vivacidade do escritor. E que tem a ver também, quer dizer, sobre o Machado se projetam questões que são as questões do tempo e questões de lugares diversos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Machado de Assis é entendido como escritor negro desde os anos 30, 40. Né? Então, é um dado interessante. Eu pesquisando a obra do Machado de Assis, as traduções e a presença do Machado de Assis nos Estados Unidos, nas bibliotecas americanas, eu cheguei a um centro, que é um braço, uma biblioteca que é um braço da Biblioteca Pública de Nova York, chamado Schomburg Center, que fica no Harlem, que é um grande acervo, o maior acervo das culturas e, enfim, da diáspora africana. Né, das populações negras que saíram da África e foram, né, para as Américas, sobretudo. Então tem um arquivo, é o maior arquivo certamente das Américas sobre essa questão. E descobri que boa parte dos livros do Machado que foram para os Estados Unidos, foram para a Biblioteca Pública de Nova York, foram arquivados nesse Schomburg Center. E lá a gente tem as fichas, né, de catalogação da obra do Machado nos anos 30, 40, né, e ele está escrito como Black Author ou Negro Author, que era um termo que se utilizava e que hoje não se usa mais, né, é visto como um termo pejorativo. Mas veja, nos Estados Unidos, nos anos 30, 40, quer dizer, tem toda uma movimentação do movimento negro norte-americano que o entende como escritor negro. E no Brasil isso era impensável, né, se falar. Quer dizer, teve até a discussão, os críticos, os escritores tinham notícia disso, né, e reagiram a essa classificação, né, e hoje no Brasil, quer dizer, em função, né, de discussões e que vem vindo, né, ao longo das últimas décadas a respeito, né, uma ideia de uma afirmação mesmo, né, das culturas afro-americanas, da importância delas, que o Machado acaba sendo reivindicado neste momento como escritor negro. Então tem uma dinâmica aí também em relação, né, à questão da pertença, né, étnica, racial do Machado, que é muito viva, né? E que a partir daí dá para fazer, né, uma grande discussão. A gente entende também, né, de que modo que os preconceitos e os modos, né, de entendimento, em função também desses preconceitos, vão se desenvolvendo ao longo do tempo. É uma das coisas inusitadas da história de vida dele, essas complexidades, é isso também, né? Um escritor que produziu quase toda a obra dele durante a escravidão, né, durante uma sociedade totalmente racista, meio que se equilibrando, era parte integrada e não era ao mesmo tempo, né? E como isso vai se refletindo também nos romances, né? Exatamente, quer dizer, como que, né? Imagina o que é, a gente não tem, isso é muito Machado, né? É difícil até avaliar hoje em dia, né? Ao longo de toda a vida, por exemplo, ele nunca, em nenhum momento, na correspondência que a gente conhece hoje bem, né? Porque recentemente a gente teve publicados 5 tomos, a correspondência do Machado de Assis em 5 volumes. A Academia Brasileira, são mais de 1000 cartas, né, que foram publicadas e que muitas delas a gente não tinha conhecimento, né? A correspondência do Machado de Assis, havia uma espécie de entendimento geral de que ela era insignificante e pouco importante. Quando se coloca junto, né, tudo isso, 5 volumes de cartas, são cartas escritas por ele, recebidas, né, por ele, a correspondência ativa e passiva, a gente vê no conjunto ali um pouco, a gente vê a figura, né? Lendo a correspondência, por exemplo, não existe nenhum momento em que o Machado, e dos escritos do Machado, que se conhece, ou pelo menos que eu conheço, em nenhum momento ele faz uma afirmação a respeito de se ele é branco, negro, mulato, mestiço, quer dizer,
isso ele não diz nunca em primeira pessoa. A gente tem uma carta de um escritor chamado Gonçalves Crespo, que escreve para ele em um determinado momento, dizendo da grande admiração que ele tinha pela escrita do Machado, e uma admiração que só cresceu quando ele soube que o Machado era um homem de cor, como ele. Né? O Machado, até onde a gente sabe, Machado jamais respondeu essa carta. Não tem essa resposta, a gente não tem, né, o registro dessa carta. Quer dizer, de fato, ele se silencia. Né? E a gente pode especular e pode imaginar por que motivos, né, ele tenha se silenciado, né, em relação a essa questão num país escravocrata, né, e ele vive durante boa parte, né, da infância, juventude e Sim. boa parte da maturidade, né, como um homem, né, com a origem, né, neto de escravos forros, como eu dizia no início, e tendo que se equilibrar de uma certa maneira, certamente. Né? É uma questão muito delicada. A gente, é uma questão muito delicada, mas o que a gente vê no caso do Machado é, de fato, ele silencia, né, sobre isso. em relação a isso. E aí são alguns textos em que ele escreve, né, sobre a questão mais diretamente sobre a escravidão, mas a escravidão ela está ali um pouco, né, na base do texto, mas ela não está mostrada de uma maneira muito explícita, né? Em alguns contos, alguns textos, sim. Né? Mas os romances, você tem a escravidão, ela está presente ali. Né? As figuras de escravos estão presentes ali. Mas isso não é de uma maneira ostensiva, né? E muito menos né? Não tem um tom, digamos assim, de indignação ou algo do tipo. Quer dizer, aquilo faz parte, né, da configuração dessa sociedade, e isso a gente pode ver na obra, né, de que maneira que a escravidão está presente. Mas isso não salta aos olhos, quer dizer, isso não vem ao primeiro plano na maior parte dos escritos do Machado. Professor Hélio, um outro exemplo também de ambiguidade na obra do Machado, um exemplo famoso, acontece no livro Memorial de Aires, que é o último romance que ele publicou, né? E o livro é narrado pelo conselheiro Aires, que seria, segundo a crítica, uma espécie de alter ego de Machado. O livro é narrado em forma de diário, e o conselheiro presencia ali as comemorações da abolição da escravatura, né, no dia 13 de maio de 1888. E logo depois ele vai, ou no dia seguinte, alguma coisa assim, ele vai à casa do casal Aguiar, um casal de amigos, até para comentar um pouco a grande novidade, né, no país. E ele chega na casa do casal Aguiar e nota uma felicidade, o casal animadíssimo, um clima de comemoração. E ele logo associa o fato à abolição, né, que tinha acontecido no país naquele momento. Só que depois ele percebe que não, o casal, na verdade, estava feliz porque era um casal sem filhos, né, que nunca conseguiu engravidar, e que então devotava muito amor a um afilhado que estava na Europa. E o casal estava muito feliz na ocasião porque, depois de muitos anos sem dar notícia, esse afilhado mandou uma carta falando que estava bem, alguma coisa assim. Então o conselheiro percebe que a alegria toda da casa não tinha nenhuma relação com a abolição, e sim com essa questão do afilhado. E ele fala, ele registra no seu diário, o conselheiro registra uma frase que ficou famosa também, que diz que não há alegria pública que valha uma boa alegria particular. Então é interessante, né, desse jogo, como Machado é ambíguo também, analisando a questão ali da escravidão e como a elite encarava a abolição na época. Ele tem ali, né, a data, a grande data da abolição da escravidão, mas ele coloca isso a partir, né, digamos assim, das pequenas alegrias e felicidades de um casal ali burguês, né? Ele não traz isso, né, como uma espécie de, né, como o que seria uma espécie de extravasamento emocional ou de um panfleto em relação contra a escravidão, né, uma celebração do final da escravidão. Ele coloca, né, como essas questões elas aparecem ali, às vezes de maneiras às vezes maneiras muito sutis, né, na obra. Quer dizer, não existe, né, o momento assim, bom, né, 13 de maio, né, a gente espera que viesse ali uma espécie de, né, extravasamento, né, de acerto de contas, talvez, com a questão da escravidão, mas ele filtra isso, né, passa no romance como fato corriqueiro quase, né? Ali. Por meio de uma, né, o que os personagens parecem um pouco alienados, né, muito alienados do que está acontecendo, né? Porque eles não estão exatamente preocupados com aquilo naquele momento, né? Então isso é muito interessante no Machado. Quer dizer, as coisas estão presentes, mas não estão presentes da maneira como, né,
se tinha a expectativa, e de alguma maneira também se tem a expectativa de que o Machado fosse essa figura, né, pela sua trajetória, pela origem, que ele viesse, né, à cena e falasse explicitamente sobre as coisas, né? Ele fala muito implicitamente sobre, né, sobre essas grandes questões, né? E a grandeza acho que também tem a ver com isso, né? Por isso que a gente está discutindo até hoje aqui também, em função disso. Hélio, olha, o papo é muito bom, acho que poderia ficar por muito tempo ainda falando, é muito... Não se esgota, né? Como você sim, você melhor que muita gente pode dizer, melhor que bastante gente, porque pesquisa já há bastante tempo, sim, Machado já... realmente um mundo. É um mundo, né? Então quem gosta de Machado, então acho que não pode deixar de ler esses 2 livros do Hélio. Um que está saindo pela imprensa oficial, né? Pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, que o Hélio de Seixas Guimarães escreveu em colaboração com a Ieda. O sobrenome da Ieda, como é que se pronuncia? A Ieda Lebenstein. Ela é de origem... Ela é de origem polonesa, judaica, origem judaica. A Ieda, infelizmente, não pôde vir hoje, né? Se ficou adoentada, né? Acho que sem voz. Ela está sem voz e com gripe. Enfim, infelizmente não pôde participar. É uma pena. E o Hélio também está lançando pela 3 Estrelas, aí já focado, um livro bastante similar, mas já focado na visão de Drummond, né? A partir sobre Machado, como ele comentou aqui. Então é o livro Amor Nenhum Dispensa uma Gota de Ácido. Então são 2 belos lançamentos para todo mundo que tem interesse em Machado de Assis. Acho que deve ler, porque vai encontrar coisa muito importante para reflexão, para pensamento. E esse da imprensa oficial vai ter um segundo volume, né? Uma continuação, né? Sim, o Escritor por Escritor, a gente fez uma divisão, né? Porque o material é muito volumoso, é muito numeroso e muito volumoso. Então, nesse primeiro volume, temos escritores, ou textos de escritores publicados entre 1908 e 1939, né? E o segundo volume vai de 1939 a 2008, né? Então seria o outro período, um período longo, né? Vai ser um livro talvez vai ser um livro um pouco mais alentado também, mas que traz aí uma espécie de arco de 100 anos, né, da recepção literária do Machado de Assis. 100 anos desde 1908, no ano da morte do Machado. É a construção póstuma, né? Essa figura póstuma do Machado de Assis, o Memórias Póstumas, né? Como você disse no início, Memórias Póstumas de Machado de Assis, e esse póstumo, né, numa duração de um século, né? É isso. Tá, Joel, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer, muito obrigado. Esse programa teve captação de som e edição de som de Renan Suquevicius. A gente se encontra na próxima edição do Ilustríssima Conversa.